Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 21 de julho. Nós estamos fazendo um estudo de Provérbios, que é um livro que traz ensinamentos que mostram sabedoria, que levam para um caminho de felicidade, realização, sucesso, conquistas, para uma vida mais produtiva e de valor. O livro de Provérbios foi escrito com o propósito de trazer o caminho certo, de trazer realização, felicidade, conquistas, portas abertas, vitória, sucesso. Então, a leitura de Provérbios é um excelente livro para que você possa crescer, prosperar. Provérbios tem 31 capítulos. Nós podemos ler um capítulo por dia e dessa forma, fazendo isso todos os meses, anotando a cada leitura de cada capítulo aquilo que você percebe que precisa melhorar, aperfeiçoar, corrigir, ao longo do tempo, essa leitura mensal faz que você desenvolva hábitos melhores e se aperfeiçoe, tenha autoconhecimento, e isso faz diferença para a sua prosperidade. Ler Provérbios traz luz, clareza, iluminação, entendimento, compreensão da vida. Então hoje é dia 21, nós vamos ler Provérbios 21, e nesse estudo nós estamos lendo Provérbios na versão NTLH. O que é NTLH? É a abreviação de Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Essa é uma leitura, uma versão da Bíblia que usa a linguagem atual, como o próprio nome diz, Nova Tradução. É uma tradução nova na linguagem de hoje. Se você já tentou ler a Bíblia, achou a linguagem pesada, difícil, procure ler a Bíblia nessa versão. Procure por Bíblia NTLH, Nova Tradução na linguagem de hoje. Você vai entender o texto com mais facilidade. Então agora em Provérbios 21, nós aprendemos a soberania de Deus. Veja o versículo 1. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Você sabe que Deus criou todas as coisas, que Deus controla as correntezas dos rios. Por mais que um rio tenha uma corrente forte de água, Deus controla as correntezas dos rios. Da mesma forma como Deus controla as correntezas dos rios, ele tem poder de controlar a mente de um rei. Isso quer dizer que se você tem um processo na justiça que depende da decisão de um juiz, Deus trabalha na mente do juiz para que a sua causa seja julgada com justiça. Deus tem o poder de controlar a mente de pessoas que estão com autoridade, domínio, governo e poder sobre a sua causa. O rei aqui pode ser o seu marido. Você está pedindo a Deus que mude o entendimento dele, para que ele venha para Deus, para que ele pare de ser teimoso quanto a alguma questão que incomoda você. Deus pode mudar os pensamentos dele para que ele possa se alinhar àquilo que você tem pedido a Deus. O rei aqui pode ser a sua esposa. Rei representa nesse versículo 1 aquela pessoa que tem algum controle, alguma relação com você, que você pode colocar na mão de Deus aquilo que parece impossível e Deus pode tocar. O rei pode ser o seu filho, pode ser a sua filha,
que estão reinando, dizendo assim: eu vou fazer do meu jeito. E você que é pai e você que é mãe sabe que daquele jeito ele e ela vão quebrar a cara. Mas coloque na mão de Deus. Deus tem poder de governar as mentes e colocar a sabedoria e guiar a pessoa que você tem colocado diante de Deus no caminho certo. Versículo 2: se você pensa que tudo que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. O verso 2 diz: você pode dar uma oferta, você pode fazer uma caridade com a intenção de se mostrar para as pessoas. Deus sabe que o gesto é bonito externamente, exteriormente, mas Ele conhece o coração, que a intenção não é boa. A intenção é se mostrar, é se exibir, é ter um orgulho. Olhem só como eu sou uma pessoa boa. Então, tudo o que você fizer, cuide bem das suas intenções, porque Deus conhece as suas intenções. Deus é soberano. Nada fica em oculto diante de Deus. Quando você fala uma palavra para uma pessoa, uma palavra de apoio, que seja verdadeira essa palavra. Muitas vezes, nós dizemos palavras boas para alguém, mas no nosso coração não estamos com a pessoa. Muitas vezes pessoas vêm até nós e falam palavras boas, mas você nota que a pessoa, na verdade, não deseja aquele bem que ela está falando para nós. Da mesma forma como nós sentimos aquela sensação negativa e ruim, aquele peso, quando alguém faz isso conosco, nós também não devemos fazer isso com ninguém. Se você não consegue, em um dado momento, desejar o bem de verdade, do fundo do coração, é melhor ficar quieto. É melhor não dizer nada. É melhor sair de perto e dizer: olha, eu estou com outros compromissos, depois nós conversamos. O nosso coração muitas vezes é mau. Muitas vezes, por mais que nós queiramos desejar o bem ao próximo, não conseguimos. Isso faz parte da natureza humana. Precisamos de Jesus, precisamos de Deus, precisamos do auxílio, do socorro de Deus, para que o nosso coração seja transformado, santificado, purificado e para que ande em correção. Então, se você pensa que tudo o que faz é certo, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos assim: mas eu sou tão certo, eu sou tão justo, eu sou tão honesto, eu sou tão correto. Será que realmente somos tudo isso? Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Às vezes, nós estamos cegos e não percebemos que existem coisas que nós fazemos pensando que estamos fazendo de forma correta e, na verdade, olhando bem no fundo do coração, nas intenções, existe algo por trás que não está alinhado com Deus. E nós precisamos do Espírito Santo para nos mostrar, para tirar a venda dos nossos olhos, para percebermos aquilo que estamos fazendo, se realmente é reto, é sincero, é correto, é puro. Então, o verso 2 diz: sempre que você fizer alguma coisa para Deus, olhe a intenção. Veja se realmente a intenção está certa. Se você perceber que o motivo, a intenção não está alinhada a Deus, é melhor não fazer. Deus não recebe aquilo que fazemos com intenções deturpadas.
Se você abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus condenou os fariseus. Jesus dizia: não façam como os fariseus, que quando jejuam, se mostram com o rosto triste, para que todos vejam que eles estão jejuando, para que digam que eles servem a Deus. Mas lavem o rosto e façam o jejum em segredo com Deus. Também não façam como eles, que ofertam, tocam uma buzina quando vão dar uma esmola a um mendigo, para que todos vejam o que eles estão fazendo. Mas quando a sua mão direita der a esmola, que não saiba a sua mão esquerda o que a sua mão direita faz. Então, Jesus condenou as intenções erradas. Verso 3: faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Veja que Deus não quer sacrifícios. Ele quer que tudo o que você fizer seja direito e justo. Justo significa alinhado com a vontade dele. Que você faça alinhada com a vontade dele. Isso agrada mais a Deus do que sacrifícios. 4. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. E isso é pecado. A palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Por isso que é pecado beber, é pecado fumar, é pecado adulterar, é pecado se prostituir, é pecado comer demais, é pecado se entregar ao açúcar. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós erramos o objetivo da vida. Uma pessoa que bebe, nós lemos ontem em Provérbios 20, perde a chance de decidir bem. Uma pessoa que se adultera ou se prostitui pratica o mal contra o seu próprio corpo. O corpo fica dependente, viciado de dopamina, de hormônios, e a pessoa não consegue firmar-se na sua família. A pessoa não consegue viver uma vida de equilíbrio e de paz, mas ela fica o tempo todo agitada, olhando para outras pessoas com intenções imorais. Por isso, se entregar para a pornografia, para a prostituição, para o adultério, corrompe a capacidade de produtividade da pessoa. A pessoa fica agitada em uma constante situação de desequilíbrio. Então, os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. É orgulho a pessoa dizer assim: eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu saio com quem eu saio, ninguém fala nada para mim, eu mando na minha vida. Os maus são assim, eles são dominados pelo orgulho e pela vaidade. Vaidade é aquilo que é vão, aquilo que não tem valor. Eles são dominados pelo orgulho e pela vaidade, por aquilo que não tem valor, por aquilo que não faz sentido. E isso é pecado. É pecado a pessoa jogar a vida fora, a vida para viver apenas para o corpo, para os prazeres do corpo. É uma vida vã, uma vida que não tem ligação com Deus, uma vida que esquece que nós temos uma alma e que essa alma dará conta diante de Deus. Isso é pecado, isso é errar o alvo, errar o objetivo da vida. Versículo 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando a necessidade. Tudo na vida depende de planejamento. Uma pessoa que quer começar um negócio precisa aprender sobre o negócio. Quem se apressa e quer montar logo o negócio sem o conhecimento de como tocar aquele negócio, acaba passando necessidade. Quem se apressa
na decisão de um casamento, acaba passando necessidade de ter um casamento feliz. Agora, aquela pessoa que se prepara não passa necessidade. Necessidade é falta. Falta de conhecimento, falta de estrutura, falta de saber o que fazer, falta daquilo que precisa ter. Quem se apressa acaba passando necessidade. Verso 6. A riqueza que a ganha desonestamente acaba logo, e é uma armadilha mortal. Quem obtém riqueza por meios desonestos, enganando outras pessoas, praticando o engano, a mentira, acaba numa armadilha mortal. Qual é a armadilha mortal? A pessoa começa a ganhar riqueza fazendo coisas erradas e depois ela fica viciada em praticar as coisas erradas pelo resto da vida. E praticando as coisas erradas pelo resto da vida, ela fica presa numa armadilha mortal. No final, ela vai perder a comunhão com Deus. No final, ela vai para o caminho da escuridão. Então, a riqueza que é ganha desonestamente acaba logo, e é uma armadilha mortal. Você vê que as pessoas que se envolvem em corrupção, elas gastam, gastam, gastam. E quanto mais elas gastam, mais elas precisam ser desonestas, mais elas precisam enganar, mais elas precisam corromper para conseguir mais e mais dinheiro. Eles ficam com uma sede de dinheiro, de riqueza, que não acaba. Porque a riqueza que a ganha desonestamente vicia a pessoa. A pessoa fica desonesta, a pessoa perde a sua capacidade de perceber o mal que ela faz ao próximo. Ela já não consegue mais ver as pessoas como pessoas, mas vê as pessoas como ferramenta, como objeto, como caminho para conseguirem o que querem. E aquele que não consegue mais olhar o próximo e amar o próximo, não consegue mais se ligar, se conectar a Deus. Então a riqueza que é ganha desonestamente, ela acaba logo, porque a pessoa, quando começa a ganhar dinheiro desonestamente, gasta, gasta, gasta avassaladoramente. E ela nunca mais se satisfaz, está o tempo todo correndo atrás de mais e mais dinheiro. A riqueza acaba logo e a pessoa tem que correr atrás de novo. Ela é uma armadilha mortal, faz a pessoa ficar viciada nisso. E a pessoa se perde diante de Deus e se perde diante dos homens, na capacidade de entender o amor ao próximo, o respeito ao próximo, valores fundamentais. Verso 7. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. Então, quem pratica o mal acaba se corrompendo, acaba sendo destruído. A maior destruição do ser humano é perder a honra, a capacidade de se conectar a Deus, a capacidade de honrar e respeitar as pessoas. A pessoa perde a sua humanidade, se torna como um animal, uma pessoa que só busca o seu próprio bem, a sua própria satisfação. As pessoas não têm mais valor. Deus não importa mais. Moralidade é algo que não existe no dicionário, no vocabulário dessas pessoas. Elas são más, agem com violência, passam por cima dos outros, se negam a fazer o que é direito. Então são destruídas. São destruídas porque perdem o valor, o sentido, os princípios, o respeito a Deus, ao próximo, são destruídos moralmente, perdem-se completamente, vivem e passam a ser como animais que desonram a todos, que não respeitam a ninguém.
Verso 8: o culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. Então, quem é culpado, gosta de fazer coisas erradas, segue caminhos errados. Mas quem é puro, a palavra inocente aqui significa a pessoa que é pura, a pessoa que é reta, a pessoa que é limpa. Ela faz o que é direito. Verso 9: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. O texto fala da mulher que é briguenta, mas a verdade é que viver com uma pessoa que é briguenta é um problema. A pessoa briguenta nunca deixa que exista paz dentro de casa. Como você tem sido no seu dia a dia? Você briga por tudo? Você grita com as pessoas? Você se irrita com facilidade e já vai falando palavras indevidas? Como você tem sido na sua casa? Verso 10: os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Então aqui o versículo 10 confirma o que está escrito no 7. Os maus são destruídos pela sua própria violência porque se negam a fazer o que é direito. Eles começam a praticar o mal, passam por cima de todos, se acostumam a fazer o mal e depois se perdem moralmente, eticamente, na honra, no respeito ao próximo, eles perdem a humanidade. Então, o verso 10, eles ficam assim, os maus, eles ficam com fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. Eles não têm mais compaixão de ninguém. A humanidade passa dos que são maus. Eles desonram o próximo tantas vezes, de praticar o mal tantas vezes, que eles já perdem a capacidade de ter compaixão de alguém. Versículo 11. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, seu conhecimento é aumentado. São dois ensinamentos no verso 11. O primeiro: se você tem autoridade para corrigir alguém, corrija o zombador, castigue o zombador, para que as pessoas à volta que são inexperientes vejam e aprendam. Sempre que se faz algo errado, tem um castigo. E a segunda parte: quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. O sábio, ele quer aprender. Quando você ensina o tolo, ele te afronta. Em Provérbios, no capítulo 9, está escrito: não corrija o tolo, para que a mancha dele não fique em você. Quer dizer, para que ele não xingue você, para que ele não desrespeite você. O tolo não aceita a correção de ninguém. Você diz para o tolo: pare de fazer isso. Ele vai dizer a você: quem é você para falar alguma coisa para mim? Então, em Provérbios 9 diz: não corrija o tolo para que ele não afronte você, mas corrija o sábio e ele te amará. O sábio, ele aumenta o seu conhecimento. Quando você ensina ele, ele aprende, ele tem sede de aprender. O tolo, ele afronta quando você quer ensinar alguma coisa para ele. Agora aqui no versículo 11, ainda na primeira parte, quando você castiga o zombador, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando você é dono de um negócio e um colaborador precisa ser demitido, você precisa demitir. Muitas pessoas são donas de negócio e dizem: eu não vou demitir essa pessoa porque eu sei que essa pessoa tem esse e aquele problema. A pessoa precisa receber o castigo da demissão. Precisa receber pelo menos uma advertência, uma suspensão, para que ela aprenda que ela tem que seguir as normas, as regras. Se você não castiga aquele colaborador que desrespeita, desonra, por compaixão, ele nunca vai crescer e você vai ensinar para os outros colaboradores que
eles podem fazer o mesmo. Então é preciso castigar, corrigir, aplicar a punição para aquela pessoa que anda no caminho torto, para que os que estão à volta aprendam a lição e para que a própria pessoa, recebendo castigo, venha mudar o seu caminho. Agora o versículo 12. Deus que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. O verso 12 está dizendo que a justiça de Deus é certa. Se uma pessoa pratica o mal, ela tem o dia da desgraça dela, tem o dia da sua queda. Deus, o próprio Deus, faz que a pessoa caia na desgraça. 13. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. O verso 13 diz que Deus observa as pessoas, aquilo que fazem. Quando uma pessoa recusa ouvir, ajudar o pobre, ela também vai pedir ajuda em algum momento e não receberá. Verso 14. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. O verso 14 fala que o presente é uma forma de reconciliação, é uma forma de restabelecer amizades. Então, o verso 14: dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. 15. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Esse versículo 15 significa que quando uma autoridade julga com justiça, os bons ficam felizes. Os maus ficam apavorados porque quando eles veem que uma autoridade julga com justiça, que quando eles forem julgados, eles serão castigados. Verso 16. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Então, quem se afasta das decisões certas está caminhando para a morte. Você tem tido bom senso? Você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia constantemente? Se você não ora diariamente, se você não lê a Bíblia constantemente, de forma prática, não só ler a Bíblia, mas ler e procurar colocar em prática os seus ensinamentos, você vai enfraquecendo no seu relacionamento e comunhão com Deus. Então, quem se afasta do bom senso de orar, ler a palavra de Deus, reservar dias para jejuar, para estar em louvor e comunhão com Deus, está caminhando para a morte espiritual. Quem se afasta do bom senso com o cuidado com a sua saúde, com o cuidado com o seu corpo, quem não presta atenção em beber água regularmente, cuidar do sono, cuidar da alimentação, ou fazendo os exames médicos no tempo certo, está caminhando para a morte. Muitas pessoas estão com diabetes hoje porque colocam muito açúcar no café. Muitas pessoas bebem refrigerante demais. Muitas pessoas comem comidas, frituras em excesso. Comem gordura demais. Estão com problemas de colesterol, de diabetes, com problemas no intestino, no estômago. Muitas pessoas não estão tendo bom senso no cuidado com a sua atividade física, estão com dores no corpo. Então, quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Muitos não estão tendo bom senso na administração do dinheiro, dos seus recursos. Estão comprando além do que podem pagar. Estão tomando empréstimos bancários e ficando até o pescoço atolados de dívidas, ao invés de fazerem cortes para que possam se adequar ao que ganham. Estão se esquecendo de buscar
uma renda, uma segunda, uma terceira renda extra, para poderem aumentar o recurso para depois poderem gastar. Então, quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. A pessoa fica sem paz e tem até pessoas que morrem de infarto, de tão endividadas que ficam. Elas assumem muitas dívidas e de repente têm um ataque no coração porque ficam desesperadas por não saberem como vencer aquelas dívidas. Então, quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Uma reflexão: como você tem administrado seus recursos financeiros? Você tem uma planilha, você tem planejamento, você compra em excesso? O que você tem feito? Não assista muito esses programas de televisão, porque sempre existem propagandas, 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 e eles fazem propagandas que mexem no emocional para que você tenha a impressão de que você precisa realmente daquilo. Pense antes de comprar. Pense ao menos por 3, 5, 10, 20 dias. Para comprar uma casa, para fazer uma mudança de bairro, para comprar um carro, que são bens mais caros, pense: eu realmente preciso disso? Para comprar equipamentos como celulares, que são muito caros, pense: eu realmente preciso disso? Ou será que eu estou comprando para seguir os outros? Porque eu quero me mostrar para os outros, porque eu quero dizer: eu não estou por baixo. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Verso 17. Quem ama, aqui ainda no 16, com quem você tem andado? Tem alguém no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, que está flertando com você, que é casado e que é casada? Você está se afastando dessa pessoa, tirando os olhos, não deixando que a pessoa fique olhando você nos olhos? Porque se você corresponde ao flerte, você está faltando com bom senso. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Desvie os olhos, mantenha a distância, faça trabalhos com outros grupos, peça mudança de departamento. Se a pessoa já tomou a coragem de ir até você e propor alguma coisa indevida, indecente, diga: eu tenho um relacionamento sério, eu tenho compromisso com o meu casamento. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Uma outra coisa ainda do bom senso. Você cuida da educação dos seus filhos? Você percebeu que o seu filho, que a sua filha disse uma palavra que você não ensinou? Você percebeu que o seu filho e a sua filha ficou um pouco diferente? A falta do bom senso de verificar, de estar perto do filho, da filha, orientando, mostrando o caminho certo, leva para a morte. Existem pais que perdem filhos, filhos que verdadeiramente morrem. Por quê? Porque disseram: eu percebi que tinha alguma coisa errada, que aquele amigo, aquela amiga não era boa companhia para o meu filho, para a minha filha, mas eu deixei, porque eu pensei que depois ia passar. Quem se afasta do bom senso de educar o filho, de educar a filha nos caminhos certos, está caminhando para a morte. Versículo 17. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Pessoas que gostam de festa, 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 que ficam o tempo todo sendo dominados, escravos do prazer, nunca ficarão ricas, nunca conseguirão ter um planejamento. Sempre que a pessoa é dominada pelos seus prazeres, ela não consegue
seguir um planejamento. Qualquer propaganda, qualquer publicidade, qualquer convite para o prazer carrega a pessoa, carrega os recursos que ela tem, por mais que a pessoa ganhe muito. Tem pessoas que ganham muito, 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 mas estão endividadas. Existem pessoas que ganham bem menos, mas que são ricas, porque são pessoas que sabem, têm domínio próprio. Versículo 18. As pessoas honestas ficam livres da angústia, e os maus sofrem em lugar dos bons. As pessoas que são honestas, que são verdadeiras, que são justas, que são retas, elas ficam livres da angústia. As pessoas honestas, quando veem que não tem como pagar, elas não compram. Então elas ficam livres da angústia, da cobrança, da angústia de eu tenho que pagar aquela conta. Não, a pessoa honesta só compra o que ela pode. A pessoa que é honesta, ela fica livre da angústia. Agora os maus, os que fazem de tudo para enganar os outros, para levar vantagem, sofrem perseguição, cobrança, ficam aflitas, angustiadas. Elas ficam sofrendo em lugar dos bons. Os bons ficam no lugar de paz. Os maus ficam no lugar da angústia. Elas sofrem em lugar dos bons. O texto quer dizer, elas ficam no lugar do sofrimento, que é o lugar em que os bons não entram, porque os bons fazem o que é correto e o que é certo. Então os bons não entram na situação de angústia. O verso 19. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Voltando aqui no 18. Você está ouvindo esse estudo e de repente está pensando, mas a crise está grande. Então, como viver sem tomar empréstimos? Desafio você a orar e a dizer a Deus: Deus, a tua palavra fala que o Senhor cuida dos teus filhos e que o Senhor não deixa que na casa do justo haja falta de nada. Então eu peço que o Senhor cumpra essa palavra na minha vida. Ore ao Senhor, mas seja justo, seja certo. Se você tem falta de algo, ao invés de sair por aí comprando e gastando, peça ao Senhor. Peça a Deus, eu preciso disso. Peça que Deus socorra você antes de tomar as decisões por conta própria. Versículo 19. É melhor morar no deserto, veja, no deserto, do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O texto fala da mulher que resmunga e se queixa. A mulher que resmunga é a vitimista. A pessoa vitimista está sempre olhando o lado negativo da vida. Mas o texto fala da mulher que é assim. Mas existem homens que também são assim. Então é melhor morar no deserto, longe de pessoas que vivem resmungando e se queixando da vida. Então, o verso 19 traz uma reflexão. Você é grato por aquilo que você tem recebido? Existe um poder muito grande na gratidão. Quando você agradece a Deus pelo que você tem na mão, Deus abre a visão para que você veja o que você pode fazer a partir do que você tem. Mas quando você só reclama do que você tem, você está chamando uma frequência de escassez. Quando você resmunga de tudo que você tem, você está dizendo, eu não tenho nada. E quando você fala, quando você manda uma mensagem para o seu cérebro de que eu não tenho nada, você não consegue abrir a mente e imaginar coisas novas. Você vai dali para cada vez mais baixo. Você vai para baixo. Você vai caindo, decaindo, e caindo e decaindo.
Mas quando você agradece pelo que você tem, você abre para o cérebro uma frequência de que eu já tenho algumas coisas. Eu não tenho tudo ainda, mas eu tenho essas ferramentas, esses recursos, essas habilidades. Então, quando você agradece pelo que você tem, você consegue enxergar, você consegue perceber aquilo que serve como fundamento para avançar. A gratidão tem esse poder, o poder de fazer você perceber o que você já tem e, a partir do que tem, como multiplicar. Mas quando se reclama por aquilo que se tem, por aquilo que não se tem, por aquilo que falta, a pessoa fica sem perceber aquilo que tem e que pode levar ela para o alto, para cima. Então é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Por que é melhor morar no deserto? Se eu estou no deserto, mas eu não tenho pessoas reclamando, eu consigo ver quais são os benefícios do deserto. O deserto, durante a noite, faz muito frio. Durante o dia, faz muito calor. Se eu agradeço pelo deserto, eu consigo perceber. Se durante o dia faz muito calor, eu vou ficar debaixo de um lugar, eu vou procurar uma sombra e vou ficar descansando para eu não me desgastar. Eu vou aproveitar a noite que é muito frio e eu vou correr no deserto em direção ao meu caminho. Então, se eu agradeço por estar no deserto, eu consigo perceber os benefícios de fazer a caminhada durante a noite para o meu destino e descansar durante o dia para escapar do calor do deserto. Se eu só reclamo, eu morro no deserto. Se eu reclamo, eu estou nesse deserto e agora? A reclamação paralisa. Quando eu reclamo, eu fico parado, eu fico reclamando. E aí eu fico pensando, eu estou no deserto, que desgraça. Então eu fico paralisado. Mas se eu agradeço pelo deserto, eu digo, estou no deserto, quais as características do deserto? Durante o dia é muito quente, então eu descanso durante o dia. Durante a noite é muito frio, então eu faço o percurso do meu caminho. Quando eu agradeço, eu vejo o que eu tenho na minha mão. E eu vejo como usar o que eu tenho na minha mão para o meu benefício. Mas quando eu reclamo, eu não chego a lugar nenhum. Eu fico cego para perceber o que eu posso fazer. Eu fico concentrado em ficar reclamando, em ficar falando coisas negativas e eu fico paralisado e eu acabo perecendo. Então é melhor morar no deserto, mas não tendo a reclamação, porque daí eu consigo perceber como fazer para vencer o deserto, do que morar numa casa grande com uma pessoa que está reclamando. Porque a pessoa que reclama vai tirar a visão, vai diminuir a frequência, vai levar para não perceber como melhorar e crescer. Verso 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque ele gasta tudo o que ganha. Então veja, o verso 20 está mostrando aqui, educação financeira traz a riqueza. A riqueza é a pessoa ter a fartura, a abundância. A pessoa ter sempre aquilo que precisa. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza. Significa para viver tendo tudo o que precisa e na fartura, tendo também para ajudar até o próximo. Mas o insensato não, porque ele gasta tudo o que ele ganha. Então a questão da educação financeira faz que o sensato viva na riqueza, mas o insensato que não tem a educação financeira pode ganhar muito, mas
desperdiçar todo o seu recurso. 21. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Então, quem é bondoso e direito terá uma vida longa. Quem é bondoso cuida da sua relação com Deus, cuida do seu próprio corpo, da sua saúde, cuida dos seus relacionamentos com o próximo, respeita o próximo, não engana ninguém, não sai com a mulher de ninguém, não sai com o marido de ninguém. Então, a pessoa que faz o que é direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. 22. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. O verso 22 fala sobre a importância da sabedoria. A pessoa que tem sabedoria, que tem inteligência, ela consegue desarmar uma cidade forte. Ela consegue desarticular um exército formado por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Então, a sabedoria é mais importante do que a força. Com a sabedoria, você sabe como falar e resolver os conflitos. A sabedoria é mais importante porque ela mostra estratégias de guerra, estratégias para vencer as circunstâncias. A força, pela força, não resolve tudo. Porque a pessoa que tem muita força, mas não sabe como usar a força, acaba às vezes até morrendo, dependendo de onde ela aplica essa força. Adianta uma pessoa dizer que é muito forte e lutar, avançar contra uma criança que tem uma arma nas mãos? Muitos homens fortes morrem pela sua valentia e morrem com armas de fogo, de pessoas que são muito menores do que esses homens que são fortes. Muitos homens fortes morreram porque provocaram uma pessoa mais fraca, mas a pessoa mais fraca reuniu 30 e aquele homem forte morreu. Porque, sendo cercado por 30, por 50, como que ele pode escapar com a sua força, por mais que ele seja forte? Então, a inteligência prevalece sobre a força. A inteligência de procurar apoio, de procurar várias pessoas para atacar aquele que é forte, vale mais do que a força do forte. A estratégia prevalece sobre a força. Versículo 23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. Então, o que você diz no trânsito? Tome cautela. Tem pessoas que xingam a mãe dos outros no trânsito e perdem a vida. Você não sabe o que a outra pessoa tem no porta-luva do carro. Você não sabe se a pessoa acordou com raiva da vida naquele dia. Você não sabe o que a pessoa pode fazer. Então, se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. 24. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Então, a pessoa que é vaidosa, é vã, vaidoso vem de sem valor. A pessoa sem valor, que trata os outros com orgulho e desprezo, esse é o zombador. É aquele que tira sarro dos outros, zomba dos outros, diminui os outros, diz palavras para humilhar o próximo. Esse que acha que sabe tudo, que está acima dos outros, que despreza os outros, é o zombador, é o vaidoso, a pessoa sem valor.
a pessoa vã. 25. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. 26. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Aqui a pessoa de caráter é a pessoa que faz o seu planejamento e entra em movimento. Vai para a ação, para a execução, para a repetição. A prosperidade vem da movimentação. A pessoa se movimenta, ela age, ela executa e ela repete o processo. Ela repete, todos os dias ela age, todos os dias entra em movimento, todos os dias executa, executa e executa. Ela vende, 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 faz, faz e faz, produz, produz e produz. É isso que traz a prosperidade. Agora, o preguiçoso, ao invés de pensar em agir, em executar, em repetir o que tem que ser feito, ela fica só pensando, pensando, pensando. Bem que eu queria ter isso, bem que eu queria ter aquilo. Então, o verso 25 está dizendo: pare de ficar pensando em coisas e comece a entrar em movimento, comece a agir, a executar, a repetir, a ter constância. Constância é repetir e fazer todo dia o que tem que ser feito. Verso 27. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Uma pessoa pode dar uma grande oferta a Deus e dizer assim: Deus, eu vou dar aqui essa grande oferta. Para mim, isso é muita coisa. Estou dando quase tudo que eu tenho para o Senhor. Mas o Senhor depois vai me dar 10 vezes mais. Eu estou dando como uma troca. Eu dou tudo o que eu tenho e depois eu exijo que o Senhor me dê 10 vezes mais. Isso não é um sacrifício para Deus. A pessoa está querendo negociar com Deus. Está querendo dar o mínimo para receber o todo de Deus. Então Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem. É mal oferecer um sacrifício com segunda intenção diante de Deus. Se a pessoa oferta a Deus, ela deve fazê-lo para adorar a Deus, para reconhecer a glória de Deus, que Ele é o dono do universo, que Ele deu tudo para nós. Então, devolver uma parte do que temos com nossas palavras para ajudar os outros a chegarem até Deus, com as nossas ofertas, com ações de generosidade ao próximo, é apenas o mínimo que podemos dar diante de tudo que recebemos dele. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Qual a intenção que você faz as coisas para Deus? 28. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Então o 28 está dizendo que a testemunha falsa será condenada à morte, ou seja, a morte moral. Vão ver que ela é uma pessoa mentirosa. Vão reconhecê-la como uma pessoa enganosa. E tem lugares em que dar testemunho falso gera morte. Então tem lugares em que mentir para a justiça é um crime. Então a testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O verso 28 está dizendo: se você não tem certeza de que você viu bem, de que você ouviu bem, diga que não lembra, diga que não sabe. Não minta, não procure, não invente aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que você não tem certeza que realmente foi daquele jeito. Verso 29. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. Então a pessoa que faz tudo certo, a pessoa tem real confiança, ela sabe, eu fiz tudo certo.
Agora, a pessoa que é má, ela finge que tem segurança, mas ela sabe por dentro o que fez de errado. 30. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Então o verso 30 está dizendo que não existe estratégia, não existe sabedoria, não há inteligência contra o Senhor. Verso 31. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Então aqui o verso 30, lendo junto com o 31, as pessoas podem ter sabedoria, inteligência, entendimento, estratégia, preparar os cavalos para a guerra, para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. O Senhor está elevado, acima de todos, é soberano, conhece todos, conhece tudo, nada fica em oculto aos olhos dele. Então, o capítulo 21 de Provérbios começa mostrando que o coração do rei é como as correntezas de um rio. Deus controla o coração dos reis. E ele termina falando que não existe sabedoria, inteligência e entendimento contra Deus. Os homens podem preparar os cavalos para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. É do Senhor que vem a resposta, porque o Senhor é soberano, ele tem todo o governo, todo o domínio e todo o poder. Agora quero fazer um momento do apelo e de um convite evangelístico. O livro de Provérbios está na Bíblia e ele é uma palavra revelada por Deus para trazer vida, paz, prosperidade, felicidade. Mas tudo isso não tem sentido se você viver apenas a vida nessa terra. É preciso pensar na vida eterna, onde você vai passar a eternidade. Agora, Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Podemos produzir frutos de justiça, bondade, honestidade, verdade, correção, retidão, pureza, santidade, quando nós estamos em Cristo. Ele nos ajuda. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. Seus relacionamentos profissionais, o seu relacionamento com os filhos, seu relacionamento no seu casamento. Muitos dos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida, porque as pessoas estão desconectadas de Deus, que é a fonte da vida. Na cruz, quando Jesus veio e morreu lá na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes. Quais as raízes que você tem na sua vida? Raízes de amargura, de coisas que fizeram de mal para você, que você lembra, carrega, talvez são coisas que você passou na infância, na adolescência, de repente no convívio com alguém do trabalho, da escola, da faculdade, ou alguma coisa que de repente o seu marido ou a sua esposa falou ali no dia a dia. Cristo veio restaurar as nossas raízes, curar os nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Deus tem um legado, bens, valores, princípios. Ele tem renovação para a nossa vida. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, então ore comigo. Aqui na tela está a oração de confissão. Você que ainda não entregou a sua vida a Deus, que ainda não recebeu Jesus na sua vida, pode entregar-se a Ele agora. Então faça essa oração de confissão comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida
em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, Jesus é o Senhor, o único Senhor da sua vida. É Ele que rege os seus próximos passos. É Ele que dirige a sua vida. Ele é o seu Salvador, que perdoou os seus pecados. Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo, que é a presença dele em nós, que nos guia até o céu. E ele escreve o nosso nome no livro da vida. O livro da vida é o livro onde está o nome de toda pessoa que recebe a Jesus. Da mesma forma que uma criança recebe um nome quando nasce, que é registrado no cartório, quando você recebe Jesus, o seu nome é registrado no céu, no livro da vida, que é o registro, o cartório de Deus. Agora você é filho, agora você é filha dele. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e todas as orações devem ser dedicadas apenas a Ele. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele veio primeiro, pregou o reino, morreu em nosso lugar, ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus eternamente, ouvindo os santos e trazendo as respostas para todos eles. Portanto, siga no caminho com Jesus. Procure uma igreja que prega essa verdade, estude a palavra de Deus e você vai conhecê-lo mais. Permaneça nesse caminho até o fim. Na eternidade, você vai despertar e encontrá-lo, encontrar aquele que é o Salvador de todos nós. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu convido você a acompanhar a leitura dos próximos capítulos de Provérbios. O estudo de Provérbios mostra o caminho do sucesso, da realização, da felicidade, daquilo que todos procuram, uma vida feliz. Deus abençoe a sua vida grandemente e pense o tempo todo o que Deus quer de mim. Peça a Deus que mostre o que o Senhor quer de mim. Deus se revelará mais e mais a você, dia a cada dia. Deus abençoe grandemente a sua vida, hoje e sempre. Amém.